A paz do Senhor, bom dia, boa manhã. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos nele. Graças a Deus, a noite passou, o dia chegou e nós podemos mais uma vez celebrar ao nome daquele que é, que era e que há de vir. A paz do Senhor Jesus a toda a família do Ministério de Caetés. Deus vos abençoe. Eu gostaria de agradecer, já primeiramente, a todos que estão participando dessa transmissão. Reforçar e informar que todas as congregações do Ministério de Caetés, inclusive o templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Caetés, estão com as portas fechadas para cultos durante esse processo da pandemia, em uma ação de colaboração à contenção da disseminação do novo coronavírus, o Covid-19, e assim, por ordem do Ministério, todas as congregações estão realizando agora a transmissão, nós estamos participando, e nesse ministério, a transmissão da EBD online. E você, é aluno, discípulo, vai participar conosco. Aos ministérios, amigos, aos irmãos que estão participando conosco, pastores, Deus os abençoe. Grata satisfação recebê-los e poder cooperar e também ser ajudado pelos irmãos. Deus vos abençoe. Eu quero aproveitar esse momento, dizer aqui que nós estamos utilizando nesse trimestre lições bíblicas da CPAD, a Igreja Eleita. Estamos estudando sobre a carta de Éfeso e nessa manhã, dia 24 de maio de 2020, lição de número 8, Deus vai falar poderosamente a nós através do professor, do seu servo, que vai ministrar a palavra de Deus. Quero mandar um abraço, dizer também que o pastor presidente, pastor José Mário da Silva, ele está participando e orando. Deus vai dar vitória. Pastor Severino Trajano, primeiro vice-presidente e também superintendente da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Grata satisfação, podemos estar orando, trabalhando e participando nessa manhã desse trabalho. Vamos então orar. Senhor Deus querido, graças te damos, Senhor, e te pedimos, pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia que, Senhor, se há manifestado a nós. Que o teu Espírito Santo encontre em nós um coração, Senhor, quebrantado, contrito, querendo aprender a tua palavra, Senhor. Aonde, Senhor, houver resistências em nós, tens liberdade para tratar. Tem liberdade, Senhor, para nos transformar, para nos moldar conforme a tua vontade. Eu te peço, Senhor, ajuda cada aluno, a cada professor. Sê conosco, meu Deus. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, um domingo cheio da tua bênção, da tua graça. Tu és o Deus da providência. E nós sabemos, Senhor, que tu trabalha para aqueles que em ti esperam e confiam, Senhor. Sê com teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Título da lição: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22, e no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 a 27. Você pode abrir sua Bíblia.
Se você não tem um exemplar da revista, também não tem aí ela como PDF no seu celular, você vai acompanhar com a Bíblia. Eu espero você pegar a Bíblia. Pega aí, pega a sua Bíblia, abra. Vamos participar. É uma escola. Você tem que interagir, tem que participar. Não adianta ser só um espectador. Você veio aqui hoje aprender a palavra de Deus, tá? Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Versículo 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículo 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora você vai voltar ao texto, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Volte lá, vamos manusear a Bíblia Sagrada, porque nela contém salvação, contém vida para você. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Eu queria aproveitar nessa oração. E antes disso, lembrar, dízimos e oferta fazem parte do culto cristão. Seja um dizimista, seja um ofertante, coopere com a obra de Deus. Está aparecendo aqui embaixo para você as contas. Você pode fazer depósito, transferência, ou se preferir, você pode vir aqui na matriz. Segunda a sexta, de 10 horas da manhã às 16 horas da tarde. E aí você pode fazer tanto em espécie, depositando no gasofilácio, como também através do uso das maquininhas. Deus te abençoe. Não deixe de cooperar para a social beneficente da sua congregação e aqui na matriz também. Muitos estão precisando. E se todo mundo ajudar, não vai faltar para ninguém. Deus nos abençoe. Nós vamos orar, vamos ouvir o louvor e já na sequência nós estaremos também já ouvindo o ensinamento da palavra do Senhor. Você que está em jejum, aguarde. Nós vamos orar por você. E também quero aproveitar todos os pedidos que estão sendo feitos, estão sendo anotados. E como foi semana passada, nessa semana de novo, live de oração. Eu convido você a entrarmos juntos, logo que acabar a transmissão do culto de domingo, e vamos entrar na live ao vivo e vamos ler pedido por pedido de oração e estaremos orando. E eu tenho certeza que Deus está fazendo milagres. Oremos. Senhor Deus amado, nessa manhã, ajuda os professores, ajuda seus alunos, ajuda seus superintendentes, os dirigentes de congregações. Ajuda cada um que participa e que faz dessa escola a maior escola de todos os tempos. Dá-nos uma manhã abençoadíssima. Senhor, ouve os pedidos de oração. Tira toda ansiedade, toda inquietação. E prospera teus filhos, Senhor. Agora, Senhor, essa mulher, esse homem que está dentro dessa cozinha, ou, Senhor, agora cuidando dos seus afazeres, mas também está, Senhor, ligado na palavra, no ensinamento, Senhor. Dá a eles tempo para aprender mais de Ti. Dá a eles condições, Senhor, de sentarem, de lerem
e aprenderem mais a tua palavra. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos, ajuda os ofertantes, ajuda todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Que bom que nós temos o amigo Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para estar conosco juntinho nesses momentos difíceis. Aproveite esse momento e se derrame na presença do Senhor. Chame o teu amigo Espírito Santo para estar ao teu lado. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabe quem eu sou e mesmo assim se importas comigo e mesmo assim, oh, aleluia, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, oh, aleluia. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Tu és amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Somos dependentes de ti, Senhor. Não te afaste de mim, não te retire de mim, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Não te afaste de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu és santo, por isso que eu te louvo. Tu és santo, digno de louvor. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, santo, e não importa as circunstâncias. Tu és santo. Não procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, meu amigo, meu amigo.
todos nessa manhã de domingo. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade que a mim foi concedida para poder juntos aprendermos um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus. Agradeço ao nosso pastor José Mário a honra e a confiança a mim concedida para estar falando com a igreja nessa manhã, podendo transmitir um pouco daquilo que nós temos aprendido e estudado na palavra. Agradeço aos pastores que estão de frente à escola dominical, o pastor Trajano e ao pastor Leonardo, e ao presbítero Elias, que entrou em contato com a minha pessoa para podermos estar ministrando essa aula. Confesso que eu não sou e nem me considero bom, nem um dos melhores professores, ainda mais olhando para os homens que estiveram antes de mim ministrando as aulas nessa escola dominical. Tenho aprendido muito com eles e espero que essa manhã podemos aprender juntos com o Senhor e que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações aquilo que Ele deseja, aquilo que nós precisamos ouvir. Que nessa manhã de domingo possamos refletir um pouco mais ainda na palavra do Senhor. Dando início à nossa aula, eu quero ler com os irmãos, e você que tiver a sua revista aí na sua casa, puder acompanhar. Hoje é a lição número 8, do dia 24 de maio de 2020. Eu quero estar lendo o título e o textuário. E diz assim o título da lição: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. E a verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, na lição de hoje, irmãos, nós vamos aprender quem é a base, quem é a pedra principal da igreja. E também quem são, ou qual foram os fundamentos que essa igreja foi fundada. E quem é a igreja que está sobre esses fundamentos. Então, hoje, nessa manhã, estaremos falando um pouco sobre esses assuntos, que a revista vai nos trazer. Já na introdução, diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o templo, sobre a pedra angular, vai falar sobre como Cristo é ou se tornou a pedra principal. O tópico 2 ele vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E por último, vai falar que nós fomos edificados e somos moradas de Deus como igreja. No tópico 1, diz assim: um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Irmãos, para dar início nessa lição, eu preciso retornar ao conceito de templo judaico no Antigo Testamento, na interpretação dos hebreus ao templo, a interpretação dos rabinos. Nós precisamos entender o que significava o templo para os judeus daquela época, para que possamos dar continuidade a essa lição.
O Templo de Jerusalém, segundo as interpretações dos rabinos, dos hebreus antigos, o Templo de Jerusalém ele foi construído de uma forma que representasse todo o cosmo. O Templo de Jerusalém ele representava toda a criação. Cada item, cada peça, cada pintura, tudo ali tinha um simbolismo. Tudo no templo tinha um porquê. Nada ali era aleatório. Deus ele deu as instruções àqueles homens a construírem aquele templo, e Deus tinha em cada peça um propósito. Eu não tenho tempo aqui para descrever todas as peças, mas eu posso dizer essa manhã que para os judeus do Antigo Testamento, e alguns até hoje, o templo ele representava toda a criação. O templo era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. Era terra, mar e céu. O templo era o encontro entre Deus e o homem. Era no templo que Deus encontrava com o homem aqui na terra. Para o judeu antigo, as esferas divina e humana se encontravam no templo. Outra coisa interessante que eu li e pesquisei é que no Templo de Jerusalém, que foi construído, no lugar santíssimo, ele estava em cima de uma rocha. E essa rocha, os rabinos chamavam essa rocha que o santíssimo lugar estava construído, da pedra fundamental do mundo. Então, para o judeu, a pedra fundamental do templo era o fundamento de toda a criação, tendo essa ideia de que o templo seria um microcosmo, ou seja, a representação de toda a criação. Então, o templo, para o judeu, não era só um lugar onde Deus habitava, não é um lugar somente que eles se reuniam para adorar a Deus, mas era a representação mais fiel de todo o universo, onde a divindade, onde o Deus Altíssimo habitava e se manifestava em cima da Arca da Aliança, que estava sobre um fundamento, sobre uma pedra principal. E a gente pode ver ali no discurso de Jesus acerca desse templo, que ele se compara a esse templo. Ele diz acerca daquele templo que ele seria destruído. E fala para aqueles homens que não ficaria pedra sobre pedra. E falando dele mesmo como templo, ele diz, olha, derrubem esse templo que eu vou reconstruir ele em 3 dias. E eles não entenderam naquela época. Eles não entenderam que Jesus estava se referindo ao seu corpo, à sua pessoa como templo. O templo de Jerusalém, ele perdeu a sua relevância. Ele perdeu a sua utilidade quando Cristo veio ao mundo. Cristo se torna o templo. É em Cristo que o homem vai se encontrar com a divindade. É o Santo dos Santos que está na terra. É Jesus encarnado em carne, em homem. Deus envia o seu Filho para reencontrar com a humanidade, para religar o homem a Ele. Então Cristo ele tem em si todo o simbolismo do templo. No Antigo Testamento nós temos as sombras, os tipos que apontavam para Cristo. E o templo e todos os seus utensílios apontavam para algum aspecto da obra de Cristo e sua pessoa. E Cristo entendia isso. Então Jesus ele fala àqueles homens, mas eles não entendem que ele estava falando do seu próprio corpo. Ele entra no templo, certa vez, alguns dizem que foi o momento da purificação do templo, quando Jesus expulsa aqueles mercadores. Eu entendo, e alguns estudiosos também entendem assim, que não foi bem uma purificação. Aquilo ali apontava para a destruição daquele templo. O templo de Herodes ele estava sendo construído ainda na época de Jesus. Ele só foi estar pronto 7 anos antes da sua destruição. Se não me engano, no ano de 63 depois de Cristo. 7 anos depois, ele é destruído por Roma. Aquele templo incompleto não poderia abrigar o Deus Todo-Poderoso,
porque o templo vivo já tinha vindo na terra. Jesus Cristo, o templo, ele é a pedra angular, onde a divindade se manifesta, onde a presença de Deus está. Ele é a pedra principal. Então, para o judeu, aquele templo era muito importante. Mas Cristo veio e tirou toda aquela importância, porque ele é mais importante que o templo. O Deus do templo é mais importante que o próprio templo. Jesus fala isso aos fariseus, que eles davam mais importância ao templo, mas não davam importância, não seguia a palavra do Deus que habitava naquele templo. Então assim podemos ver que o templo ele perde a sua relevância. Deus não habita mais, ou nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Agora ele habita em outro templo. Continuando, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando esse reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que eu já citei. Que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele se manifestava, mas a sua habitação é muito maior. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. A partir de Jesus, judeus e gentios formam um povo só. Não tem mais exclusividade do templo dos judeus, que só judeus podiam entrar. A partir de Cristo, do Evangelho, todos os povos de toda língua, tribo e nação são considerados como um. Nele somos considerados igreja, que nós somos a nação santa, a nação sacerdotal. É a igreja que é o povo escolhido, é a igreja que é a nação santa segundo o ensino dos apóstolos. Então não há mais essa divisão. E a partir desse momento, nós, o nosso corpo, é considerado um templo, onde o Espírito do Deus tão grande habita em nós. É no nosso corpo que esse Deus tão grande, que os céus não podem comportar, é no nosso corpo, é no nosso coração, no nosso interior, que o Espírito desse Deus Todo-Poderoso faz morada. E nós precisamos cuidar desse templo. Nós precisamos fazer que esse templo seja honroso para que ele possa habitar. Não podemos desonrar esse corpo, porque ele é morada do Deus Altíssimo, através do seu Santo Espírito. E temos que manter, temos que cuidar desse edifício. Toda construção ela precisa de uma manutenção. Toda construção ela precisa de um reparo. Então temos que cuidar desse nosso corpo. Lembre, irmãos, nós somos templo do Deus Todo-Poderoso. Ele habita em nós pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é por mérito nosso, como Paulo já falou isso nos capítulos anteriores, que nós fomos salvos pela graça. E isso não é dom nosso, isso é dom de Deus, não é por obras. Nós não podemos nos gloriar porque nós fomos salvos ou somos templo. Temos que dar glórias a Deus e honrar esse chamado, honrar essa salvação que nos foi dada de graça por Ele. Então, vamos cuidar do nosso templo, que é santo. Dando continuidade, no subtópico 3 do tópico 1, temos ali a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requereria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento e posso acrescentar toneladas de peso. A pedra angular, como a nossa lição já diz, ela é a pedra principal de uma construção. É onde toda a construção vai se basear, é onde toda a construção vai ter o seu alicerce, o seu fundamento.
vai ser o início. É nessa pedra que toda a construção ela vai estar firmada. Cristo usa essa analogia, essa comparação, quando ele diz que o homem, e está no nosso texto da lição, o homem ele precisa edificar a sua casa na rocha. Porque quando vem a tempestade, o vento, o terremoto, a rocha ela é firme. Então toda a casa que está em cima de uma rocha, ela não vai sofrer, não vai cair. E ele também diz que o homem que constrói a sua casa numa areia, quando vem tudo isso, ela simplesmente cai. Então Cristo ele se coloca como essa pedra. Cristo é a pedra que ele edificou a igreja, quando ele fala para Pedro. Cristo ele é a rocha que acompanhava os israelitas no deserto. Quando eles tinham sede, aquela rocha jorrava água. Paulo vai dizer que aquela pedra era Cristo. E aquela pedra acompanhava os judeus no deserto, milagrosamente. E saía água daquela rocha. Cristo é a pedra principal do Santo dos Santos. Ela é a pedra que o mundo está fundado. Por ele e para ele foram feitas todas as coisas. E é sustentado pelo poder de Jesus. Então o mundo e o universo está sobre um fundamento que é Cristo. Ele é a pedra fundamental. E Cristo ele traz para si essa ideia de rocha, de pedra. Ele fala para Pedro, né? Tu és Pedro, mas sobre essa rocha, se referindo a ele, edificarei a minha igreja. Não em Pedro, porque se uma igreja fosse edificada em Pedro ou em qualquer apóstolo, ela não estaria aqui até hoje, mais de 2000 anos, sofrendo perseguição, sofrendo na mão dos homens maus, sofrendo todo tipo de intempérie do mundo, perseguições violentas. Nos primeiros séculos, os cristãos sofreram na mão do Império Romano. E assim foi durante todos esses séculos. Hoje, existe uma igreja perseguida em diversos países do mundo. Existe um ranking de igreja perseguida. Entre eles, o primeiro lugar está a Coreia do Norte. Precisamos orar por essas igrejas que são perseguidas. Nós ainda não estamos no nível de perseguição tão alto quanto igrejas que estão por aí. Mas precisamos orar para que Deus nos guarde quando os dias maus vierem. E precisamos estar alicerçados nessa pedra, nessa rocha, porque quando a tempestade vier, a igreja ela vai ficar em pé. Estamos passando um período difícil, e só quem está alicerçado na rocha vai conseguir passar por esse período. E nós vamos, naquele dia, e assim espero, o mais breve possível, vamos nos alegrar todos juntos, vamos adorar o Senhor, porque a tempestade passou. E nós que estamos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos conseguir vencer. Então a lição vai trazer a ideia de que Cristo é essa pedra principal. E todo edifício, a igreja nessa lição é comparada a um edifício. A igreja ela foi construída, está sendo construída, sendo aperfeiçoada em cima de um alicerce. E esse alicerce não pode ser outro senão o próprio Jesus e a sua palavra. Não se pode mudar o alicerce de uma construção. Porque se você tira a pedra fundamental, toda aquela construção que levou anos para ser feita às vezes, ela vai ruir. Então não se pode ter outro fundamento a não ser Jesus e a sua palavra. Nós temos que nos basear nisso. Continuando, o subtópico 4 vai dizer assim: Cristo é a pedra principal, como eu já disse. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. É Salmos 118, 22. Que os construtores rejeitaram a pedra angular. Era uma profecia que o próprio Jesus cita dizendo para ele mesmo. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina em Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, em Atos e em 1 Pedro. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo, como eu já disse para os irmãos. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo.
Então, irmãos, até aqui temos aprendido que o templo físico de Jerusalém ele perde a sua relevância. E um novo templo é inaugurado. Um novo templo que é agora a igreja. E cada um que compõe essa igreja é um templo vivo. Tem o seu corpo como templo e habitação do Deus Altíssimo. Mas esse templo ele precisa estar alicerçado na pedra principal, que é Jesus e a sua palavra. Amém? Dando continuidade à aula, no tópico 2, o fundamento, apóstolos e profetas. Já no tópico 1, nós vamos aprender na revista o conceito de apóstolos. E ele vai dizer assim: o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. A gente precisa entender o termo apóstolo na época de Jesus e nos tempos de hoje. Apóstolo sempre é usado nos evangelhos se referindo àqueles 12 homens que foram escolhidos a dedo por Jesus. Aqueles homens foram escolhidos por Jesus diretamente, andaram com ele, aprenderam tudo o que podiam aprender ouvindo da própria boca de Jesus os ensinamentos, viram os milagres. Então o apóstolo, ele é uma categoria que, se nós trazermos para os dias de hoje, nós não temos mais. O apóstolo ele precisa ter uns requisitos para que ele seja considerado apóstolo. E o principal deles é ter andado com Jesus e ter sido escolhido diretamente por ele. Aqueles homens, por exemplo, Pedro. Pedro ele não acordou um belo dia, foi pescar e decidiu ser apóstolo. Ele não foi auto-intitulado apóstolo. Paulo, a mesma coisa. Paulo ele estava indo para Damasco com autorização do Sinédrio para prender e perseguir cristãos. Ele não tinha ideia ou ele não tinha plano nenhum para ser apóstolo de Jesus. Ele foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco e foi escolhido por ele. Pedro foi escolhido. E que dirá Mateus também? Mateus era cobrador de impostos, a categoria mais rejeitada entre os judeus, porque ele era judeu, trabalhava para o Império Romano, que estava oprimindo o povo judeu. Ele era considerado um traidor da pátria. Ele é um pária da sociedade, a escória. Essa é a palavra mais correta para definir o sentimento que um judeu tinha por um cobrador de impostos que era judeu. E Mateus estava lá no seu ofício. Cristo passa naquela banca, fala com aquele homem que o judeu não falaria de maneira nenhuma, manda ele largar tudo e pede para segui-lo. O que Mateus faz? Segue o mestre. Então ele foi escolhido por Jesus. Pedro, Tiago, João, todos esses homens foram escolhidos por Jesus a dedo, porque Jesus tinha um propósito na vida de cada um. Esses homens, nos evangelhos, a palavra apóstolo é atribuída a eles. E depois, posteriormente, a Paulo, que também tem o seu chamado diretamente por Cristo, aprendeu dele diretamente, como ele próprio diz. Então esses homens, como eles, nós não temos mais hoje em dia, não temos mais apóstolos no sentido da palavra, do que a gente vê nos evangelhos. Agora, se nós pegarmos o sentido literal da palavra, como enviado, como mensageiro, todos nós somos apóstolos. Nesse sentido, no sentido literal da palavra. Todos nós somos mensageiros de uma mensagem, somos portadores de uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Todos nós, na comissão de Marcos, na grande comissão, que nós fomos designados para pregar o Evangelho a todo mundo. Nós também somos enviados para pregar o Evangelho. Só nesse sentido, no sentido literal da palavra. Mas no ofício de apóstolo, nós não temos mais hoje. Né? E eles foram, como a lição diz, o fundamento lançado em cima da pedra principal que é Jesus.
eles foram testemunhas oculares, ou seja, eles viram com seus próprios olhos o ministério de Cristo enquanto ele durou aqui na terra. Eles viram o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Eles foram testemunhas do maior evento que poderia haver na face da humanidade. Foi a morte de Cristo e principalmente a sua ressurreição. Quem desses ditos apóstolos hoje em dia pode dizer que viu? Ninguém, né? Assim também Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Ou seja, aqueles homens tinham uma missão. A igreja, nessa lição, como é tratado como um edifício em construção, um edifício em aprimoramento, naquele momento ela estava começando a ser construída. Então precisava lançar os fundamentos em cima de uma pedra principal que é Cristo. Toda obra, os irmãos conhecem, precisa da cinta, né, das cintas, das sapatas, das colunas. Esses fundamentos precisam ser lançados primeiro, depois vem as paredes, o acabamento, a laje, mas elas precisam de ter uma firmeza, né? E para isso Deus instituiu os apóstolos. Eles eram os homens que iriam instruir aquela igreja crescente nos primeiros séculos no ministério da palavra, lançar os fundamentos em cima e sobre o Jesus, né? O Jesus de Nazaré, que é a nossa pedra principal. No tópico 2 ele vai falar da doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, não são os homens. É como Paulo falou: eu preguei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento à igreja, a esse edifício, é Cristo. Então, o principal fundamento não é a pessoa do apóstolo, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João. É a mensagem que aqueles homens transmitiam, uma mensagem pura, verdadeira, o evangelho que não tinha mistura nenhuma dessas coisas que a gente vê hoje em dia. Mas era a palavra na sua mais pura essência. Isso era importante. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Está lá em Lucas 21:33. O que isso quer dizer, irmãos? O fundamento já foi lançado. A pedra já está lançada, já está estabelecida. Ela não pode ser mais removida. O fundamento não pode ser mais removido. Quando se constrói um edifício, e quando ele está em construção, os fundamentos já estão lançados. Não se pode mais mexer naquela estrutura. Se mexer na estrutura, ela vai cair, ela vai tombar. Eu lembro do meu saudoso sogro dizendo que em coluna não se mexe. Não se mexe em coluna. Por quê? Porque a coluna é a sustentação. É o que dá sustento à casa. E não se pode mexer. Nós não podemos mexer na doutrina. Não podemos mexer nos fundamentos que os apóstolos lançaram. A palavra, os ensinamentos. Um famoso pregador na televisão sempre gosta de dizer que Paulo, com as suas cartas, ele lança a espinha dorsal da igreja, na doutrina, através dos seus ensinamentos, que foram aprendidos por Cristo, através de Cristo. A espinha dorsal, ou seja, a coluna da igreja, foi escrita no Novo Testamento, principalmente, nas cartas de Paulo, pelo apóstolo Paulo, que lançou esses fundamentos. Outros apóstolos também escreveram, claro, todos têm a sua importância. Tudo é palavra de Deus ali, na nossa Bíblia. Toda a Escritura é apta para ensinar, para exortar. Toda ela, é Pedro falando, né? E inclusive falando dos textos de Paulo. Então não podemos mexer nesse fundamento. Existe, hoje em dia, diversas interpretações. Mas os fundamentos, os princípios bíblicos, esses não podem ser
mudados. Que Cristo veio salvar o mundo, morreu, ressuscitou e ele vai voltar. E a igreja vai estar com ele na eternidade. Esses são os fundamentos, essa é a mensagem. Que ele veio salvar o pecador. E morreu por isso, e ressuscitou, e vai voltar. Isso não se pode mudar. Nós podemos divergir em algumas opiniões. Quando é que vai ser o arrebatamento? Se antes ou depois da tribulação? A questão soteriológica entre arminianos e calvinistas. Isso nós podemos divergir com todo o respeito entre os irmãos. Todos nós somos irmãos, fazemos parte do mesmo edifício que a igreja. Mas os fundamentos não podem mudar. Os princípios e valores são imutáveis. É inegociável os nossos princípios. Não podemos abrir mão deles diante dessa sociedade corrupta. A igreja ela não pode abrir mão dos seus fundamentos. Continuando, no tópico 3, ainda, do tópico 2, o subtópico 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profeta, indica que tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Aqui tem uma diferença, irmãos. Paulo está falando não dos profetas do Antigo Testamento, aqueles que a gente conhece, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas ele está falando dos profetas na Nova Aliança, no Novo Testamento. Paulo ele vai fazer uma lista de ministério que ele vai dizer, alguns foram dados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, doutores. Então ele vai incluir nessa lista o termo profeta. E o que seria profeta no Novo Testamento? Profeta no Novo Testamento, segundo a lição da CPAD, se não me engano na revista falando sobre os dons proféticos, ele vai dizer assim, o ofício do profeta neotestamentário, no seu ministério no Novo Testamento, não consistia em predizer o futuro, como os profetas do Antigo Testamento, que muitas das vezes profetizavam o futuro, ou adivinhar o presente, ou ficar fora de si, num transe, num êxtase, sem saber aonde está arrebatado. Isso não é o ofício do profeta no Novo Testamento. De acordo com o comentário bíblico pentecostal, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Ou, em outras palavras, o profeta é o pregador da palavra. É aquele que recebe a mensagem, interpreta aquela mensagem bíblica, baseado na Bíblia, nada fora dela. O profeta é o pregador que foi vocacionado, que foi dado o dom a ele de transmitir essa mensagem. E muitas das vezes esse profeta tem o dom de transmitir a mensagem de forma que ela chegue limpa no ouvido daqueles que estão ouvindo. Uma mensagem que qualquer um possa entender. Ele traduz aquela mensagem divina, bíblica, para que possamos entender aquelas verdades e assim nos render àquela palavra. Então o profeta no Novo Testamento tinha essa função de transmitir, de interpretar a palavra. Claro, algumas vezes a profecia ela vai prever o futuro, mas isso são raras exceções. Não é como no Antigo Testamento. Apesar de que ele algumas vezes podia predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo, que a gente usa, a famosa pentecostal. O seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus, por vocação divina, com vistas à admoestação, à exortação, a animar o povo, a consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça divina, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo, a frieza espiritual entre o povo de Deus. Então o profeta ele tem uma importância na igreja. O pregador da mensagem ele tem uma importância muito grande na igreja, que ele tem essa característica de transmitir a mensagem de Deus para exortar, para animar o povo que está desfalecendo. Então é uma mensagem importante, é um ofício importante que a Bíblia ela vai dar destaque, principalmente Paulo, que ele vai falar o fundamento dos apóstolos e o testemunho
dos profetas. Então não podemos mexer nesses fundamentos. Continuando aqui na revista, mais adiante Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Ou seja, o fundamento são os apóstolos e o testemunho dos profetas, conforme o ensino da palavra. Chegando já no tópico 3, é o último tópico dessa lição, estamos caminhando para o fim. Temos o tópico 3, edificados para a morada de Deus. Item 1, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Ou seja, quando Paulo ele compara a igreja a um edifício, ele está dizendo ali também que esse edifício está sendo construído. Eu quero ler com os irmãos aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, e eu vou usar a tradução da Bíblia de Jerusalém, que eu acho que ela vai trazer um sentido muito interessante para a gente entender essa questão do bem ajustado. Então, a Bíblia, em 1 Coríntios 1,10, vai dizer assim: Eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Preste atenção. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo pensar. Estreitamente unidos. Um edifício ele precisa estar totalmente ajustado. Quando se constrói um edifício, tem medidas que precisam ser respeitadas. Não se pode, por exemplo, colocar um piso um pouco mais elevado ali da porta, porque ela não vai abrir, ela não vai nem entrar. Quando você for abrir a porta, ela vai arrastar ali no piso, então precisa estar bem nivelado. As paredes precisam estar niveladas, umas com as outras. Os tijolos precisam estar nivelados, precisam estar ali usando prumo para deixar aqueles tijolos bem ajustados. Porque toda construção bem ajustada, ela fica bela, ela é bonita, ela cresce bem, então ela não vai ter problemas. Agora, quando você constrói um edifício sem medida nenhuma, só no olho, só de qualquer jeito, aquele edifício ele vai ser feio, ele vai sofrer com problemas no futuro, vai aparecer rachaduras, vazamentos. Então, um edifício ele precisa ser bem ajustado. Essas medidas precisam ser bem estreitamente ajustadas. Em outras palavras, nós precisamos estar ajustados. Precisamos estar estreitamente unidos, de forma que não haja brecha nessa união, para que o inimigo possa entrar e dividir. Porque um reino dividido, ele não pode existir, subsistir, ele não prevalece. E o diabo sabe disso. Então a igreja ela precisa estar no mesmo pensar, no mesmo propósito, numa união indivisível, sem nenhuma brecha, nenhuma rachadura. É o que Paulo está trazendo para nós aqui, através da lição. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Além de estarmos ajustados uns com os outros, precisamos estar alinhados com a pedra fundamental. A pedra fundamental que vai dar o sentido, a direção para aquele edifício que está sendo construído. Está dando nível, a direção para onde vai as paredes. Então a pedra de esquina, a pedra fundamental, nós precisamos estar alinhados com ela, com Cristo. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, em Efésios 4:13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Caminhando já para o nosso final da aula, o subtópico 2 e 3 vai tratar do nosso corpo, do nosso ser físico, como
é templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo, aonde Deus se encontrava com o homem ali no templo. Ou o encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente, que se tornou templo santo. Irmãos, é um privilégio. É um privilégio do ser humano. É uma das mais altas honras que um ser humano pode ter recebido da parte de Deus, mesmo sem merecer, mesmo sem ter mérito algum, mesmo sendo pecador, mesmo sendo um ser totalmente caído. Deus nos deu a honra de ser templo do seu Santo Espírito, através de Cristo. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos limpos pela sua palavra. Nossos pecados são perdoados, são esquecidos. Recebemos novas vestes, vestes brancas. E o seu Santo Espírito passa a habitar nesse templo que é o nosso corpo. A partir da purificação, aí sim, existe uma purificação desse templo, desse corpo, pela água da palavra, por Cristo. Então o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser, no nosso interior. O encontro de Deus com a nossa alma passa a ser no nosso interior. O Santo dos Santos passa a ser a nossa alma, o nosso corpo. Isso é um privilégio, é uma das mais altas honras que o ser humano pode ter. Uma graça maravilhosa dessa. E precisamos ter a consciência de manter essa relação com Deus na mais perfeita pureza, preservando o nosso corpo do pecado. O nosso corpo precisa ser bem cuidado, para que o Espírito Santo possa achar a casa limpa, a casa bem arrumada, para receber o Senhor Todo-Poderoso em nosso coração. E caminhando para o final, o 13 ele vai dizer que é morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e ao templo depois em Jerusalém. Mas agora, como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que essa afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus agora habita em templos humanos. Não feitos por mãos humanas, mas templos humanos. E somos nós, a Igreja do Senhor, que é o templo do Espírito Santo. Ele também reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja é formada por judeus e gentios. Então, irmãos, concluindo a nossa lição, a igreja, nessa lição, ela é comparada a um edifício. A um edifício que tem um fundamento, uma pedra principal, que tem os alicerces, que é a palavra lançada ou ensinada pelos apóstolos e pelos profetas, e ela é templo. A igreja é o templo, um edifício sendo construído, um edifício que está em constante aperfeiçoamento. A igreja ela vai caminhando, vai militando nesse mundo até alcançar a medida de igreja perfeita. Aí eu creio que quando a igreja estiver pronta, adornada, um edifício belo, bonito, Cristo vem e resgata a sua igreja para o encontro com Ele nos ares. Quando a igreja estiver na posição, lutemos para que estejamos na posição, para que esse nosso edifício, o nosso corpo, a igreja como um todo, esteja sendo construída da melhor forma possível. Então, irmãos, vamos preservar esse edifício que é a igreja, que é o nosso corpo. Preservar, guardá-lo. Sejamos honestos, puros, santos, para que possamos encontrar com Jesus naquele dia. Que a igreja vai passar por esse período difícil, mas vai passar
bela, adornada, sem se manchar. Então esse é o recado, a palavra que eu trago essa manhã na escola dominical, que o nosso edifício, o nosso corpo e a igreja inteira esteja bem ajustada uns com os outros e com Cristo, no alicerce da palavra, e que possamos nos manter assim até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de Deus. Maravilha, maravilha mesmo. Deus abençoe ao professor, Deus abençoe a toda essa igreja, a toda essa escola bíblica dominical. Quero aproveitar também e dizer para você, papai e mamãe, que tem o material da EBD Kids. Eu queria pedir a você, não deixa o seu filho assistir sozinho, não. É rapidinho. As professoras estão fazendo um trabalho maravilhoso, as tias estão tendo todo um cuidado. E você senta com a criança, assiste com ela, pergunta, interage, para que teu filho possa aprender a palavra de Deus. Dedica um pouquinho de tempo aí a esse aprendizado. Essa escola tem um segredo, essa escola é maravilhosa. E o que ele aprende aqui, ele não se desvia nunca na sua vida. Deus é bom e é maravilhoso. Vamos, como todo domingo, fazer agora a leitura do texto, o título da lição e texto áureo. Na sequência, nós estaremos orando por aqueles que estão em jejum, entregando o seu sacrifício a Deus, como todo domingo, por essa nação. E Deus tem dado resposta, Deus tem feito tantas maravilhas. Vamos ler? Lição de número 8. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Texto áureo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Por que não ler, né, a verdade prática? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos agora, irmãos, orar. Nós vamos agora entregar jejum, sacrifícios. Oremos por essa nação. Peçamos, Deus sara essa nação. E eu creio que Deus está fazendo e a igreja está participando. Eu quero aproveitar e reforçar. Todos os pedidos de oração estão sendo anotados por uma equipe. E hoje à noite, após o término do culto evangelístico, com a pregação da palavra, pastor presidente, você vai entrar numa live de oração, lá no canal do YouTube. Você vai continuar no YouTube e vai ter um canal. Você vai entrar lá nesse canal do YouTube, vai ter lá um link para você entrar numa transmissão ao vivo, uma live de oração. Semana passada foi maravilha e Deus está fazendo milagre. E você vai entrar conosco nessa corrente de oração. E eu tenho certeza que quando os servos de Deus estavam fazendo os pedidos, Deus está movendo mãos, Deus está se movimentando para ajudar seus servos. Então nós vamos orar. Eu conto com você, dirigente de congregação, líder de departamento, professor de escola bíblica dominical, irmãs de oração. Vamos todos entrar numa grande corrente de oração. Compartilhe aí. Essa ideia veio do trono da graça de Deus. Uma live de oração em o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pela vida, Senhor, de cada um daqueles que ouviram essa transmissão. Por cada seu aluno. E agora também por cada um daqueles que estão apresentando o jejum. Eles estão apresentando o jejum a Ti, porque só conhecem a Ti. Não conhecem outros deuses, não reconhecem outras autoridades, Senhor, espirituais. Eles correm para Ti, Senhor, porque em Ti há socorro, em Ti há resposta. E eu
creio, Senhor, que pelo poder da Tua palavra, pelo poder, Senhor, maravilhoso da Tua palavra, Senhor, a situação pode ser mudada. Varre essa nação, Senhor, e vem sarar essa terra. Nós, enquanto igreja, te clamamos, sara essa nação, em um nome de Jesus, Senhor. Dá-nos um almoço dominical abençoado, em família, para aquele que está passando por, Senhor, dificuldades. Tu és o dono da provisão e da bênção. Eu creio que Tu estás operando em um nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, bom almoço, Deus te dê bênção e vitória. E até às 19 horas, culto evangelístico, pregação da palavra de Deus, pastor José Mário da Silva. Deus te abençoe.